Um estranho objeto aparece, uma escultura em formato de ovo, mas com um rosto humano esculpido nele. Existe algo de sinistro e obscuro neste objeto, algo que remete ao oculto, algo sombrio e maligno, algo muito errado. O rosto desenhado parece ter sido estranhamente desarranjado, como se alguém tivesse embaralhado as partes do seu rosto, boca, nariz e olhos. Tudo parece estar errado. O Guts, que normalmente se depara com criaturas horripilantes sem pestanejar, desta vez está encarando com horror em seus olhos aquele pequeno objeto. O pequeno homem pergunta se ele sabe o que é essa coisa. O Guts não responde nada, mas segura o pescoço daquele homem e com apenas uma mão ele suspende o seu corpo. O homem se contorce de dor e não consegue respirar. O Guts continua suspendendo seu corpo tão facilmente que mais parece estar levantando um boneco de pano. Então, finalmente ele pergunta ao homem quem ele é e como ele conseguiu aquela coisa. O homem, já desesperado, diz que aquilo não é dele e que ele roubou do castelo do conde. O Guts o larga no chão e ordena que ele diga tudo o que sabe. Ele se apresenta e diz que seu nome é Vargas. Ele era o médico do castelo do conde e diz que o seu senhor nem sempre foi assim. E apesar de ser um homem de coração frio, pelo menos ele era humano. Mas 7 anos atrás, o conde encontrou este estranho objeto e mudou completamente. Ele começou a matar as pessoas por prazer. Porém, apenas matar não era o suficiente. Ele torturava as pessoas, como se elas nem fossem humanas, mas sim bonecos em uma mesa de cirurgia. Ele mutilava, abusava e devorava as pessoas. Ele caçava pagãos, mas isso era só uma desculpa para que conseguisse mais corpos para o seu prazer macabro. Ele continua contando a história, enquanto vemos o olhar indiferente do Guts, como se aquela história terrível fosse algo rotineiro para ele, enquanto que vemos no Puck um olhar de angústia e pesar. O Vargas fala que não podia mais aguentar aquela situação, pois não podia continuar servindo alguém que praticava tanta maldade. Então ele pegou sua mulher e seus 2 filhos e fugiu do castelo. Mas como em Berserk os finais felizes são raros, eles foram rapidamente capturados e presos em uma masmorra. E lá, o Vargas foi cruelmente torturado, pendurado por correntes, sem suas pernas e extremamente ferido. Ele nem parecia mais uma pessoa, mas o pior ainda estava por vir. Na sua frente, enquanto ele olhava impotente para aquela cena, ele viu o inimaginável. O conde estava devorando o corpo inteiro de sua mulher e seus filhos. Absurdo e grotesco. Um corpo onde a lógica humana não se aplica. O conde estava numa espécie de forma híbrida, de humano e apóstolo. Enquanto se baba todo, ele empurra um corpo após o outro, garganta abaixo. Não há o que fazer, aquilo é um monstro, saído de algum inferno. E o seu espectador, acorrentado ou não, ainda assim seria apenas um humano. O Vargas termina de contar a história e começa a chorar. E vemos que, mesmo que não houvesse nada que ele pudesse fazer naquele momento, aquele pequeno homem se sente culpado, pois no momento em que presenciou aquela cena, ao invés de sentir raiva, tristeza ou preocupação por sua família, ele foi dominado pelo mais profundo e primitivo medo. Ele continua falando e diz que só escapou daquele lugar porque usou uma droga para fingir a sua morte. Aparentemente, o conde só se interessava por suas presas vivas, se divertindo enquanto lhes causava dor. Então, quando teve uma chance, o Vargas fugiu através de uma passagem secreta, levando aquela pequena escultura com ele. Desde então já se passaram 7
20 anos e, neste tempo, o Vargas dedicou sua vida a entender o que era aquela coisa, pesquisando o que é Deus, religião e culto. Mas mesmo com toda a sua pesquisa, ele não conseguiu descobrir o que era aquela coisa. E finalmente ele tem a sua resposta. O Guts responde que aquilo é uma chave que abre a porta para outro mundo, um mundo que recobre o nosso, para ter acesso a monstros que lá habitam e que vem influenciando a humanidade em seus momentos mais sombrios. Esta é a chave que invoca os 5 membros da mão de Deus. O Puck e o Vargas ficam espantados com aquela declaração. Eles acabam de saber que existe um outro mundo, infestado de monstros, como uma verdadeira história de terror. A cena muda e vemos que dentro do castelo do Conde, um homem está deitado em uma cama, sendo cuidado por uma equipe de médicos e enfermeiros. Ele grita em agonia. É o Capitão Zondark. O gigante parece estar mentalmente desequilibrado. O médico tenta acalmá-lo, dizendo que precisa descansar, mas o gigante apenas o agarra com uma de suas mãos, repetindo sem parar que irá matar. Ele facilmente esmaga a cabeça daquele homem, mostrando que a sua incrível força física está intacta. Todos ficam assustados com o descontrole do enorme homem, quando o Conde aparece naquela sala e pergunta qual o problema. Um dos médicos diz que é o Capitão Zondark. O homem está completamente descontrolado, atacando tudo que vê pela frente e repetindo sem parar que irá matar o espadachim negro. Vendo aquela cena, o Conde apenas responde entendido e pede ao Dal que tire todos dali. O Dal fica preocupado com aquilo, dizendo que é muito perigoso e pede que o Conde não fique sozinho com aquele homem e que retorne ao seu quarto. Mas o Conde novamente ordena que todos saiam dali. Mas agora existe algo muito errado com seu olhar, uma sombra sinistra em seu rosto. O clima de repente parece mudar e o Dal pede que todos saiam dali imediatamente, restando apenas o Conde e o Capitão Zondark, que está neste momento enlouquecido de raiva. Ele está batendo sua cabeça em uma das colunas que sustentam aquele castelo. E mesmo que aquele homem tenha uma força absurda, o Conde simplesmente o pega por trás e o segura pelo pescoço, com extrema facilidade, e pergunta: "Você o odeia, o espadachim negro?" O Zondark responde que sim, ele o odeia e faria qualquer coisa para matá-lo. O Conde se diverte com aquilo e, segurando a cabeça do gigante entre as suas mãos, ele olha fixamente em seus olhos e diz que irá realizar o seu desejo. Ele abre a boca e um tipo de lesma começa a rastejar para fora. Uma criatura grotesca coberta de pelos e com o rosto do Conde sai da sua boca e entra na boca do Zondark. O Conde diz que aquilo é uma parte do seu corpo. Do lado de fora daquela sala, vemos que um dos soldados diz que encontraram a localização do espadachim negro e já sabem onde ele está escondido. O Dal pede que leve 30 homens com ele para que possam capturá-lo, mas suas palavras são interrompidas pelo Conde, que diz que aquilo não é necessário e que levar um grande número de soldados não será suficiente e que isto apenas resultaria em um enorme número de baixas, e por isso ele enviará o Zondark. O gigante então aparece, sem dizer uma única palavra. Seu olhar parece estar completamente perdido e fora da realidade. O Conde diz a ele que vá em frente e realize o desejo de seu coração, e o gigante apenas sorri satisfeito com aquilo, um sorriso feio e cheio de dentes afiados. Todos estão se borrando de medo daquele homem assustador, menos o Conde. A cena muda novamente e vemos o Guts. Ele ainda está na casa do Vargas, sentado em uma cadeira com a sua espada ao lado, enquanto vemos o Puck brincando com o Berrelite, dizendo que aquilo é como uma obra de arte. Mas de repente, enquanto se encosta naquele objeto, um dos olhos esculpidos se abre e olha rapidamente para ele, assustando o elfo, que
fica aterrorizado. Não se sabe o porquê do Behelite ter reagido ao toque do Puck, mas o Guts fala que esta coisa não é apenas uma estátua ou algo deste tipo, mas sim algo que está vivo. O Puck pergunta para ele como usar este objeto para chamar a mão de Deus, mas o Guts responde que não sabe como fazer aquilo e volta a conversar com o Vargas, perguntando como o Conde conseguiu o Behelite. Ele diz que foi por puro acaso. Ele comprou de uma caravana que apareceu inesperadamente para visitar o castelo, e as pessoas da caravana não sabiam nada sobre isso. Parece que eles o conseguiram em uma feira de uma cidade em algum lugar para o leste. O Guts fica pensativo, se perguntando se aquilo realmente foi por acaso. O Vargas então muda de assunto e mostra o mapa do castelo do Conde, mostrando ao Guts as passagens secretas por onde ele poderia invadir o castelo sem ser notado. O Vargas diz que gostaria de acompanhá-lo, mas do jeito que ele está, apenas iria atrapalhar, e implora ao espadachim que mate aquele monstro, pois ele esteve esperando por isso por 7 anos, esperando pelo dia que alguém como ele pudesse aparecer e se vingar por ele. O Vargas continua implorando, mas ao encostar nos ombros do Guts, o espadachim reage de forma violenta, o chutando e dizendo para não encostar nele. Todos ficam surpresos com aquela reação tão exagerada, e o Puck pergunta o porquê daquilo. O Guts responde que é por causa do rosto dele, e pergunta se ele já se viu no espelho, pois agora ele também é um monstro. O elfo fica revoltado com aquilo, perguntando o porquê dele ser tão cruel o tempo todo, mas o Guts não se importa e apenas dá um peteleco no pequeno elfo, o deixando irritado com aquilo. O Vargas diz que está tudo bem e que não se importa com aquilo, desde que ele possa matar aquele homem. O Guts responde que não o está ajudando, pois já ia matar aquele monstro de qualquer maneira. Enquanto conversavam, o espadachim sente que algo perigoso se aproxima, e de repente surge o Capitão Zondark. Com seu enorme machado de batalha, ele quebra facilmente uma das paredes e entra na casa. O gigante não diz nada, apenas se limita a atacar, como algum tipo de animal selvagem. O Guts consegue defender os seus ataques, mas logo nota que algo está diferente. Os ataques daquele homem estão muito mais fortes e rápidos que antes. Então ele percebe que aquele homem não é mais humano. O gigante, movido apenas pelo ódio, diz que irá cortá-lo em pedaços e continua avançando. Mas desta vez, o Guts contra-ataca e corta fora um de seus braços. Mas de dentro do braço ferido, algo começa a sair. Um grande amontoado de carne disforme começa a se contorcer e se transformar numa espécie de braço, substituindo o membro perdido. Ele usa um novo braço e pega seu machado de volta. Aquele braço estranho tem pelo menos a mesma altura do gigante, lhe dando um alcance assustador. O Guts se prepara para receber o ataque, o olhando de uma forma bem sinistra. Quando finalmente ele começa a atacar, vemos o incrível comprimento daquela coisa, que mais parece um grande chicote, e o Zondark nem precisa se aproximar muito para atacar o espadachim. Segue-se então uma incrível batalha, onde o Guts tenta bloquear todos os ataques, um único erro e ele estará morto. No frenesi da batalha, incontáveis golpes são lançados dos dois lados. Tudo acontece rápido demais, com os dois guerreiros atacando e destruindo tudo ao seu redor, com a força de seus golpes. O Puck tenta se esconder para não ser pego no meio daquele turbilhão de morte, mas uma das vigas que sustentam a casa cai em sua direção. Mas no momento em que seria atingido, o Vargas o salva, se colocando em cima dele como um verdadeiro escudo, mostrando quão gentil aquele homem é. O Puck agradece e pergunta se ele está bem, mas logo mais coisas começam a cair em sua direção, e o Vargas se pergunta que tipo de demônio é aquele, dizendo que é como se ele usasse aquele machado enorme como se fosse um chicote, mas de uma forma tão rápida que nenhum humano conseguiria acompanhar.
Com certeza nós seremos feitos em pedaços. Mas o Puck responde, dizendo que não importa o quão rápidos sejam os ataques, o Guts está conseguindo bloquear todos eles. E voltando para o embate, aço colide contra aço, em uma velocidade assustadora. A força dos golpes é tão absurda que as mãos do espadachim sangram devido ao impacto dos golpes. Ele acha uma abertura e avança, pegando o monstro de surpresa. Num piscar de olhos, outro braço é cortado fora. Aproveitando a distração do monstro, ele tenta cortar fora a sua cabeça, mas acaba errando e o golpe pega de raspão, mas já foi o suficiente para arrancar um terço daquela cabeça. Mas mesmo sem grande parte da sua cabeça, o monstro não para de atacar, afastando o espadachim para longe. Então o Puck, vendo toda aquela cena, comenta o quão incrível Guts é como guerreiro, manejando aquela enorme espada como se ela fosse leve. De fato, ele é um ótimo espadachim. A luta parece parar por um instante, e enquanto se encaram, o gigante parece nem estar mais lúcido, afinal metade de seu cérebro foi cortado fora. Quando de dentro daquela horrível ferida, algo começa a sair, uma lesma com o rosto do conde, e surpreendentemente ela começa a falar, o chamando de espadachim negro e dizendo que ele é muito bom para um mero humano. O Vargas imediatamente reconhece aquele rosto, aquele é o conde. A lesma então volta a sua atenção para o Vargas. Ele também o reconhece e diz que já faz muito tempo que não o vê. Ele também percebe que o Berrelite está ali, mas o Vargas rapidamente o pega para si. O conde, que está falando através daquela criatura, diz que depois de matar aquele homem, ele vai se divertir com o Vargas, recomeçando de onde parou há 7 anos atrás. O conde continua falando e diz para o Guts que a sua habilidade com a espada está além de qualquer humano e que ninguém conseguiria derrotá-lo. Mas mesmo assim, ele ainda é apenas um humano, e este é o seu limite. Aquelas palavras não afetam o Guts nem um pouco, que se prepara para receber o impacto do próximo golpe. Porém, ao atacar, desta vez o monstro terminou de derrubar o teto, que desaba em cima dele. O Vargas aproveita o momento de descuido e chama o Guts para escapar através de uma passagem secreta. E vemos que a casa inteira do Vargas foi destruída e está pegando fogo, chamando a atenção dos moradores daquela cidade, que ficam intrigados com aquela cena. Vemos que todos conseguiram fugir através dos esgotos da cidade e se perguntam se aquela coisa realmente morreu. O Guts responde que não tem certeza. O Vargas pergunta se aquele era mesmo o conde, mas o Guts diz que não, mas que aquilo era apenas uma parte dele. Aquele homem estava possuído, e a única coisa que sobrou dele foi a vingança. O Guts fala que vai embora, mas antes pede que o Vargas entregue o Berrelite. Este será o seu pagamento por matar o conde para você. E além do mais, ele diz que aquilo seria inútil para ele. O Vargas o entrega, ou melhor dizendo, o Guts o pega à força e simplesmente dá as costas e vai embora. Quando Vargas tenta pedir que ele fique, ele apenas diz adeus e vai embora dali. O Puck fica claramente desconfortável com aquilo, pois se deixarem o Vargas sozinho, não tem como saber se ele vai conseguir escapar. Eles se despedem e antes de ir embora, o Puck diz que ele é uma boa pessoa e que apenas teve azar de estar em um lugar ruim. Ele pede desculpas por abandoná-lo e vai embora. O pequeno elfo para de repente e fala algo para o Vargas. Ele diz que acha que os humanos deveriam dar mais valor à vida, dizendo que não sabe muito sobre a vida, mas acredita que a vida deve ter mais valor que a vingança. Ele diz que nem sabe por que falou aquilo, mas o Vargas responde que ele está certo. O elfo finalmente vai embora, deixando o Vargas para trás. Ele está sozinho e ainda próximo daquele esgoto, e quando pensa que é melhor sair dali, uma espécie de tentáculo sai de dentro do esgoto e o agarra. É o Zondark. Ele estava dentro dos esgotos
e captura o Vargas. A cena muda e vemos o Guts andando pela cidade, enquanto Puck fala para ele o óbvio, dizendo que o que ele acabou de fazer foi muito cruel. Ele apenas pegou o Berrelite e disse adeus, quando deveria ao menos ter levado o Vargas para um local seguro. O Puck pergunta por que ele agiu daquela forma. Afinal de contas, o Vargas o ajudou, mostrou uma passagem secreta e deu a ele o Berrelite. Mas o Guts não se importa e diz que poderia ter feito tudo sozinho e que se ele não o tivesse entregado, ele simplesmente o espancaria até fazer ele mudar de ideia. O elfo diz que ele é muito malvado e que o Vargas também quer matar o Conde, e por isso ambos estão do mesmo lado. O Guts começa a rir daquilo e pergunta se o elfo está de brincadeira. Do lado daquele cara, um inseto desprezível como aquele, ele não é nada e só estava nos atrasando. Ele só estava ficando no meu caminho e estava atrapalhando. O elfo fica parado no ar enquanto ouve aquelas palavras, e o Guts termina dizendo que ele também não passa de um merdinha. Como se fosse uma criança magoada, o pequeno elfo engole o choro e continua seguindo o espadachim, quando eles percebem que uma execução pública está prestes a começar. As pessoas da cidade começam a conversar entre si, questionando quem seria a pessoa a ser executada. O Guts percebe que deve ser o Vargas quem irá morrer, mas ele não liga e vai embora dali, deixando o Puck indignado com aquilo, pois para ele o Vargas já é seu amigo. Mas para o Guts, aquele homem não significa nada. A cena muda e vemos a dupla que está nos limites da cidade, debaixo de uma pequena casa em ruínas. O Guts está limpando seu equipamento de batalha, enquanto o pequeno elfo tenta chamar a sua atenção. Mas depois de muito insistir, o elfo desiste e vai embora, dizendo que não precisa da ajuda dele, e voa em direção à cidade, enquanto Guts observa em silêncio o seu braço esquerdo e toca em seu olho direito. Ambos foram perdidos lutando contra monstros. E ele então se recorda do Vargas, que também teve seu corpo desfigurado por uma destas criaturas. Ele fica irado com aquilo e soca a parede, abrindo um buraco, mostrando que ele de fato não é um humano normal. E novamente somos levados até a cidade, onde ao lado de suas muralhas, uma execução está prestes a começar. O Vargas está em cima do cadafalso, sendo exposto para que todos o vejam. Ele olha para cima, onde dentro de uma tenda, o Conde está sentado e fala novamente que fazia tempo que não o via, desde 7 anos atrás. O Conde diz que ele deveria ser grato, pois irá morrer agora, tendo uma morte rápida, ao invés de receber a sua antiga punição na masmorra. O Dao aparece e diz ao Conde que não encontrou o Berrelite, e o Conde pensa consigo mesmo que ele deve estar com o espadachim negro. Então vemos que o Puck observa tudo do alto, mas não sabe como pode ajudar o Vargas. Mas ao olhar para uma viela escura, ele vê o Guts e voa rapidamente até ele, dizendo que sabia que ele viria ajudar e que devem agir rápido antes que o pior aconteça. Ei, não me entenda mal, diz o Guts. Eu estou aqui apenas para assistir os últimos momentos dele. O Guts então mostra ao elfo que existe uma emboscada preparada para capturá-lo. Um pelotão de soldados está atrás do portão do castelo, em prontidão caso ele resolva aparecer. Ele diz ainda que não é o santo que ele pensa que é, para cair de propósito nesta armadilha. O Puck não quer aceitar aquilo de jeito nenhum, mas então o Guts pergunta o porquê dele mesmo não ir salvar o Vargas. Triste com aquilo, o elfo sabe que não possui forças para ajudá-lo, então o Guts apenas pede que neste caso fique calado. O Guts começa então um discurso macabro, dizendo que o Vargas também é apenas um humano normal, que nem mesmo consegue usar uma espada, e mesmo assim
tenta se vingar de um demônio. A ambição humana é recompensada e a morte parece ser uma recompensa muito valiosa, uma recompensa para um ser tão ganancioso, isto é, desastroso. Enquanto ele falava, o elfo começa a sentir como se uma enchente de pensamentos negativos o atingisse, como uma lava negra, e se pergunta se esta é a fonte do poder do Guts. O Guts completa dizendo que o Vargas superestimou a si mesmo. Um imprestável deveria morrer como um pedaço de lixo. Então, de forma bem inesperada, o elfo pergunta ao Guts se ele está com medo. Você está com medo porque, assim como você, o Vargas está lutando contra um inimigo invencível. Você e ele são iguais. Estão lutando sem chances de vencer. E termina perguntando o porquê dele ter se dado ao trabalho de estar ali. Se você realmente não se importa, não deveria estar aqui. O Guts apenas agarra o elfo em sua mão e diz que ele fala demais. E que se é mesmo elfo, não deveria falar como se fosse um humano. O Puck se entristece com aquilo, mas logo depois morde a sua mão e escapa, o chamando de covarde. Guts fica remoendo aquilo, pois na verdade ele quer salvar o Vargas, mas está com medo. Ele tem medo pois é apenas um humano, enfrentando um verdadeiro monstro. Então vemos o Puck sobrevoando o local da execução. 2 carrascos imobilizam Vargas, enquanto um terceiro prepara o machado para o seu pescoço. Uma multidão está ali observando, e todas aquelas pessoas juntas geram um amontoado de emoções negativas que causam grande desconforto ao elfo. Medo, raiva, tristeza, maldade, vários sentimentos negativos produzidos ao mesmo tempo. Antes de agir, ele olha para o Guts, talvez esperando que ele o ajude, mas recebe de volta um olhar de desprezo. Porém, aquilo parece ter lhe dado coragem para seguir em frente, e mesmo sendo apenas um elfo, ele voa com tudo o que tem em direção aos carrascos. E mesmo com muito medo e lágrimas em seus olhos, o elfo tenta derrubar o machado, fazendo o carrasco parar por um momento. Mas o impacto foi muito pequeno. Ele cai no chão enquanto o carrasco olha para ele sem entender o que é aquela criaturinha. Mesmo que tenha visto o elfo, o conde não liga e pede aos executores que andem logo com aquilo. Então nós ouvimos as últimas palavras do Vargas, que olha nos olhos do conde e diz: "É uma pena, a sua morte está próxima e eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer com a coisa dentro de você. Várias almas irão carregar você direto para o inferno." O conde, extremamente desdenhoso, apenas responde que isto é um desrespeito e ordena aos carrascos que matem ele logo. Antes do machado descer sobre seu pescoço, o Vargas grita com todas as suas forças, esperando que o Guts esteja por perto para ouvir: "Espadachim negro, por favor, cuide disso por mim. Por favor, corte a cabeça do demônio e mostre para todos. Mostre isso para o mundo." Então sua cabeça rola no chão e vemos a reação da multidão. As pessoas estão aterrorizadas, pois qualquer um ali pode ser o próximo. Apesar de tudo o que disse, aquela morte abalou o Guts até o seu âmago. Ele anda pelas vielas da cidade e dá de cara com uma estranha criatura que parece encará-lo. Mas quando ele olha de novo, é o rosto do Vargas que encontra seus olhos. Ele se assusta muito com aquilo, mas a criatura simplesmente vai embora, deixando o Guts remoendo as últimas palavras do Vargas. Então vemos o conde em sua tenda se perguntando por que do espadachim negro não ter aparecido. A cena muda e vemos alguns trabalhadores da cidade. Eles estão removendo os corpos dos executados e vemos que tantas pessoas já foram enterradas ali que quase não existe mais lugar naquele terreno. Antes de enterrar aquela cabeça, absurdamente o homem fica a encarando, pois vê a expressão de raiva e frustração que acabou sendo imortalizada naquele rosto. E enquanto estava distraído, um homem alto e sombrio aparece na sua frente. É o espadachim negro, que está sustentando um olhar de poucos amigos. Ele mata aqueles homens e começa a conversar com o que sobrou do Vargas, perguntando como ele começou.
porque estava tão cheio de vingança, mas termina dizendo que irá acabar com aquele monstro para ele. Quando dizia estas palavras, vários espíritos malignos foram invocados pela marca. Todos ali parecem ter sido mortos pelo conde e estão sedentos por vingança, e por isso tentam possuir o corpo do Guts para poder usá-lo como arma. Mas é inútil. Mesmo sendo muitos, a força de vontade do Guts é dura como aço e ele não se deixa dominar e expulsa todos aqueles espíritos do seu corpo. Ele fica irado com aquilo, dizendo que não é igual a eles. Vocês já estão mortos e mortos são apenas vermes. Esta é a minha luta. Uma luta para alguém de carne e osso como eu. Eu vou matá-lo com o meu próprio corpo. E vai embora em direção ao castelo. Este é um dos melhores capítulos do arco do Espadachim Negro. Nele nós vemos o próprio reflexo do Guts projetado em outra pessoa, o Vargas. Se vocês pararem para analisar, irão ver que ambos os personagens possuem histórias semelhantes. Eles lutam contra monstros impossíveis de derrotar, tiveram suas vidas arruinadas por causa destes monstros e perderam partes de seus corpos no processo. E não só isso, o Vargas viveu pela vingança e morreu por ela. Basta sabermos agora se o mesmo destino aguarda o Espadachim Negro. Estamos vendo aqui apenas a preparação da melhor batalha de Berserk, na minha opinião, o Guts versus o Conde. Esta foi uma batalha onde tudo podia acontecer e onde a vida do Guts ficou o tempo todo por um fio. Então valeu por assistir até aqui, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, estamos pertinho de alcançar a marca dos 10.000 inscritos e sou muito grato a você que me acompanha e ouve um pouquinho das minhas ideias. Deixa o like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal e ativa o sininho para receber o novo capítulo de Berserk assim que ele sair. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!